Ontem o Neymar disse que essa é a seleção mais organizada taticamente que ele já jogou. Como você recebe esse tipo de afirmação do craque do seu time? Bom dia, André. Tendo a consciência de que a qualidade técnica individual é o que faz a diferença de grandes equipes. A qualidade técnica individual e a mentalidade dos atletas. A capacidade solidária que cada um tem de entender os processos, de entender tudo aquilo que a gente busca e de transformar isso, por exemplo, em números, que é dentro da característica do futebol brasileiro. Exemplo, dentro da Copa América, a equipe que mais dribla, mais finta, mais lance pessoal, mais criatividade tem é a seleção brasileira. Então, se ela tem organização, ela tem uma organização que ela quer ter criação, ela quer ter o lúdico, ela quer ter o criativo, ela quer ter o gol. E nesse ponto de equilíbrio a gente tenta fazer esse trabalho. Pergunta enviada pelo Eduardo de Menezes, ESPN Brasil, Fox Sports. Tite, para muitos essa é a final dos sonhos da Copa América por tudo que envolve a rivalidade e história. Para você, é a final dos sonhos para coroar o processo do trabalho? Ela mexe de que maneira com o treinador? Bom, para a gente, sim, né? Toda final é a final do sonho, né? Eu imagino. Dentro de uma carreira vitoriosa, a gente, sempre quando entra em uma competição, busca o êxito. Mas a maneira com que nós chegamos até aqui faz com que muitos valores pessoais e coletivos sejam enaltecidos. Se o Neymar disse que é a seleção mais organizada, eu também entendo esse trabalho como um dos trabalhos, se não o trabalho mais completo da minha carreira, que falta coroar, né, com o êxito de uma conquista. Então, a gente entende que tem tudo para que, como o Tite sempre diz, que a gente possa fazer por merecer, né, assim, essa conquista e esse ajuste final, esse engajamento, essa motivação final que a gente busca nesse momento, né, com os ajustes táticos, técnicos, né, fazendo por merecer isso. Próxima questão enviada pela Milena Portela, Rádio Belgrano, Buenos Aires. Tite, quais as sensações de comandar a seleção brasileira em uma final histórica como essa, tendo dois craques do futebol de cada lado, como Messi e Neymar? Milena, a grandeza linkada à pergunta que foi feita anterior, a dimensão de Brasil e Argentina são os dois últimos sul-americanos campeões do mundo. 2002, 94, 86, né, da Argentina. De seleções, são os últimos campeões. Então, ele tem uma dimensão, sem desprezar, e também saber da grandeza da Colômbia, do Uruguai, da tradição de Uruguai, a gente sabe, e da grandeza que são dois ícones do futebol mundial. Falar de Messi e falar de Neymar, a gente fala de excelência, a gente fala de virtudes técnicas, de virtudes mentais, de virtudes físicas, de capacidade de criação muito alta. Aí é um grande desafio, aí um grande espetáculo, e aqui eu quero fazer também uma menção. Eu tinha dito anteriormente, e tinha dito diretamente à Conmebol, de que o campo não estaria bom. Nós fomos ver o campo vai estar bom, então. Vai estar bom, sim. Refaço a minha observação, deu tempo hábil para fazer o trabalho das pessoas em relação ao Maracanã. Vai proporcionar, sim, um grande espetáculo. Pergunta do Edson Viana, TV Globo, um tema também abordado pelo Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, e do Ideu Garcia, do Esporte Goiano. Tite tem sido uma Copa América de muita intensidade na questão emocional. Postagens provocativas em redes sociais de jogadores de várias seleções, por exemplo. Como trabalhar o time além do aspecto tático para que isso não interfira numa decisão, ainda mais contra a Argentina, quando os ânimos costumam ficar mais exaltados? As redes sociais, elas são para quem frequenta a rede social e para quem divulga a rede social. Como eu não tenho rede social e muito pouco, eu falo, e tu é testemunha disso, que eu filtro muito, eu tento ficar voltado ao nosso trabalho. E dizer para eles todos que é uma maratona mental que nós enfrentamos. O nosso jogo é um jogo diferente do jogo da imprensa, é diferente do jogo do torcedor.
no que se refere à preparação, no que se refere a treinamento, no que se refere a estar concentrado. Então, a gente fica voltado a todas essas situações prioritariamente. Não dizendo de que não sejam importantes, elas são importantes, mas elas são importantes com outro viés, com o viés, enfim, de quem analisa sobre um outro contexto, no caso de vocês. O nosso, ele é muito pouco, sabendo que mas ele é, por vezes, da provocação, por vezes da tirada de onda, por vezes dos enfrentamentos que tem, por vezes da história que tem de enfrentamento em equipes de um e de outro, mas que não é a essência. A essência ela é do trabalho, ela é a essência do dia a dia, ela é a essência de nós fazermos um grande jogo e preparar para fazer um grande jogo. Pergunta da Monique Danello, TNT Esportes. Também foi o tema do Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Ontem nós vimos a manifestação do Neymar nas redes sociais em relação ao fato de alguns brasileiros torcerem para a Argentina nessa final. Isso é um sentimento comum do grupo e o quanto isso incomoda vocês? Bom, eu particularmente não vi a manifestação do Neymar, também não sou tão ativo assim nas redes sociais, mas eu entendo que num país democrático a gente tem a liberdade, cada um, de colocar o seu ponto de vista. E eu penso também, né, que, como não vi a manifestação, mas vi a postagem, dentro dessa mesma democracia, cada um pode, dentro do seu direito, aí, abraçar a causa e escolher, né, a quem seguir, a quem torcer. Então, é com essa naturalidade que eu encaro, né, por não ter visto, eu encaro com essa naturalidade. E, como o Tite falou, estamos todos focados aqui para fazer por merecer, independente de quem torça a favor ou contra. Naturalidade democrática, assim, de cada um externar a sua opinião. Mas quem pudesse dar uma resposta mesmo é quem torce contra, não nós. Pergunta do Polidoro Júnior, Rádio Mix Mídia. O favoritismo é todo do Brasil ou você prefere dividi-lo com a Argentina? Quem falou? Quem perguntou? Polidoro Júnior. Ele é de onde? Rádio Mix Mídia, Brasil. Brasil. Olha a história das duas equipes, tu vai ter a resposta. Das duas seleções, tu vai ter a resposta. Dario Santos, Diário El Chubu, Argentina. O Brasil chega à final como forte candidato a ganhar a Copa América. Isso imprime uma pressão e uma responsabilidade extra? Quando se veste a camisa da seleção brasileira. Eu nunca vesti ela como atleta. Juninho e César falam com uma propriedade. Mas quando eu coloquei no meu primeiro jogo a responsabilidade, coloquei na minha camisa para o primeiro jogo na seleção brasileira, tu sente o quanto de peso tem, o quanto de preparo tem para chegar aqui. Essa experiência eu tenho. A de atleta, o César pode falar aí com propriedade. É um processo construtivo, né? Eu entendo que o que traz o atleta até a seleção é o trabalho dele nos clubes. Esses atletas defendem grandes camisas em seus respectivos clubes, e essa construção os trouxeram até aqui. Então, essa pressão inerente a uma final, a gente já vem vivendo, né? Atletas e a gente da comissão durante algum tempo, e sabemos, né, que para chegar à conquista, né, de uma competição emblemática como essa, a pressão é inerente. Pergunta da Kiyomi Nakamura, Easy News. Antes da semifinal, Kleber Xavier postou uma frase no Instagram dele. Abre aspas, somos fortes porque estamos unidos pelo mesmo objetivo. Fecha aspas. Acredito que significa muita coisa. O que você acha dessa frase neste momento antes da final? Somos fortes porque somos unidos num mesmo objetivo. Pergunta Kim Beluco, Futebol Interior. Tite, se vencer a Argentina, além de mais um título, você ultrapassará Zagallo e se tornará o técnico com maior sequência invicta na seleção brasileira. Esse fato deixa o duelo ainda mais especial para você? Não. Zagallo é ícone, Zagallo é mestre, Zagallo tem que ter a reverência nossa de todos os técnicos. É um precursor, um visionário, né, intuitivo, trouxe do seu lado uma pessoa com capacidade de análise e de conhecimento parreira para formar uma dupla impressionante, que traz todo um legado histórico para o futebol brasileiro. Né? E a gente não precisa passar o tempo para dizer, dá para falar nesse tempo real o quanto ele traz de ensinamentos, o quanto ele traz de luz, o quanto ele traz de
de persistência, o quanto ele traz de amor àquilo que faz, a seleção brasileira, o orgulho que ele tinha de... Então, pô, eu comecei a falar, eu vou em cumpridade desse para falar das virtudes que tem Zagallo e dessa história que ele trouxe para nós. Nós estamos fazendo uma etapa importante dentro da nossa possibilidade dentro da seleção brasileira. Questão enviada pelo Cláudio Giglione, Rádio LP3 AM de Rosário, na Argentina. Qual a dinâmica de jogo que mais favorece o Brasil contra a Argentina? Posse de bola e domínio de todo o campo ou buscar espaços para ser mais incisivo a partir do campo de ataque? Bom, Cláudio, nós, como já dissemos da grandeza da final, nós temos que nos adaptar àquilo que o jogo pede. É algo que a gente vem trabalhando muito, não só em termos estratégicos, mas também em termos mental. Então, entendemos, né? Ainda temos um prazo para o término da nossa preparação, entendemos que é o que nos trouxe até aqui, né? Aquilo que fizemos até aqui, nos traz essa segurança e, lógico, com detalhes específicos. Cada seleção, cada adversário, nós precisamos de detalhes específicos, de ajustes específicos, mas não saindo do nosso forte, né, mudando, prostituindo o nosso modelo. A gente faz sempre correções pontuais para que possamos neutralizar as forças, né, do adversário e trabalhar em cima das fraquezas. Gabriela Ribeiro, TV Globo. Se o senhor tivesse que apontar motivos, por que acha que o Brasil merece mais do que a Argentina de Messi ganhar essa final? Não sei, mas é um grande mote para que tu possa analisar de uma forma mais profunda, aprofundar os dois trabalhos. Esses critérios eu não tenho a dimensão. Por mais que eu conheça o Scaloni, por mais que eu conheça a seleção brasileira, eu não sei, a seleção argentina, não sei o contexto todo dela. Eu não posso me aprofundar e ser tendencioso ou ser superficial e dizer que eu mereço mais porque o outro não merece. Eu quero fazer o meu melhor trabalho possível. Eu quero que a nossa equipe toda tenha excelência. Quero que faça um grande espetáculo. Quero que seja competitivo e leal. Então, tem outros aspectos. Agora, comparar o que é um ou outro, isso não dá, porque eu não tenho a devida profundidade e não teria a devida resposta para dar isso. Talvez não. Tu possa se aprofundar e ter mais dados e elementos para passar para o público quem possa merecer mais. Mas, fundamentalmente, vão ser os 90 minutos também, ou mais, refletidos nessa final, que também vão contribuir para isso. Questão enviada pelo Lauro Henrique, canal de Futebol pelo Mundo. O quanto a seleção sentirá a falta da torcida amanhã, visto que em tempos normais seria um jogo para o Maracanã lotado? Grande pergunta. Grande pergunta, que eu olhei para o chão agora e tentei dimensionar o Maracanã todo com a torcida, quanto tempo faz. Me fez lembrar a última conquista da Copa América, quando a gente ganhou e tu sentia, é uma atmosfera, e sentia. Ajuda a responder isso. Muito. Assim, entendo que a razão, né, de todo o nosso envolvimento e parte também, e eu sempre que vesti a camisa da seleção brasileira, foi para, não só para o brasileiro, mas para o mundo ainda, a gente que já teve a oportunidade de ter uma experiência internacional, o quanto o futebol brasileiro é admirado, né? Entendo que uma final Brasil-Argentina nós poderíamos passar para o mundo, né, com o público. Nós poderíamos passar para o mundo, assim, a plasticidade, o brilhantismo. Tenho acompanhado a Eurocopa também, entendo que é um futebol um pouco mais lógico, assim, uma coisa um pouco mais sem tanta esse valor individual, né, assim, que a gente vê aqui na Sul-América, um pouco irreverente às vezes, mas que dá essa graça, essa plasticidade ao espetáculo. E o torcedor, né, como eu falei, o torcedor assim, faz parte de toda essa energia, e não ter o torcedor é algo que a gente, não vou dizer que está se adaptando, porque, graças a Deus, a eficácia da vacina, pouco a pouco, está voltando, né? Mas esperamos aí que isso possa
retornar o mais rápido possível, que é para o torcedor, toda a nossa dedicação é para esse torcedor, e ter ele perto é algo diferente, é um espetáculo diferente. Ele faz parte do espetáculo, sim, e está prestes a voltar. Deixa eu linkar essa pergunta e me permitir, como ser humano, fazer esse pedido. Vacinem-se, por favor. Vacinem-se, por favor. Vão, porque isso tudo vai proporcionar saúde, volta ao emprego, dignidade. Em todos os setores a gente vai ter, a gente falou e faz analogia da torcida, a gente faz analogia a uma situação melhor para todos. A possibilidade de emprego, sabe, a economia, todas as pessoas de bom senso elas têm colocado. Por favor, vacinem-se, inclusive para ter, e aí a gente vai falar de uma forma mais dentro da nossa área, inclusive para ter esse carinho do torcedor e ter as pessoas próximas a gente. Né? Fica aqui o registro. Pergunta do Mauro Naves, ESPN Fox Sports. Como está a recuperação do Alexandre? Caso ele tenha condições de jogo, deverá ser escolhido para começar a partida por ser melhor na marcação? Ou esse é um jogo para se utilizar a característica ofensiva do Renan Lodge? Deixa eu te perguntar, Vini, nós falamos a resposta da outra vez, Juninho, do que eu prometi a resposta do... Damos, né? Damos a resposta do... Eu acho que de quem que era? Não. Do Mauro, do Alexandre. Do Alexandre, da outra vez eu disse que a gente ia e foi colocado a vocês que a gente traria a resposta depois, porque eu não tinha do DM. Nós não temos a resposta do Alexandre. Eu estou falando isso porque nós não temos a resposta do Alexandre. Ele, tendo em condições, ele vai estar disponível. Para iniciar jogando é muito difícil, porque um atleta ele vem num período de recuperação e normalmente ele é liberado para um período do jogo e um jogo inteiro, onde há uma possibilidade, inclusive, de prorrogação, é em consequência e responsabilidade pegá-lo desde o início. E muito também porque o Lodge está bem. Então, ajuste se faz, mas a utilização ou não vai depender dessa palavra do departamento médico, que o Vini vai trazer para vocês de uma forma mais definitiva. Questão enviada pelo Luiz Felipe Gonzalez, minuto informativo. Como você vai lidar com o desequilíbrio da Argentina por estar há tanto tempo sem título? Primeiro, isso é passado. Quando a gente fica olhando para o passado, não é referência. Ela está... Nós estamos invictos na Copa América, os números melhores das duas Copa América, então não vejo um significado maior. Eles estão a 18, 19 jogos, né, de invencibilidade. Então, acho que isso não pesa. O que pesa é o momento, o que as duas equipes fizeram, os trouxeram até aqui. É uma equipe que merece todo o nosso respeito, mostrou dentro de campo não só respeito de palavra, mas respeito de organização e de estruturação da seleção. Tenho certeza que será um grande jogo, né? Esse passado sem títulos da Argentina não entra dentro desse jogo e, como o Tite disse, é uma partida onde nós temos que fazer melhor, né? Vencer por produzirmos algo melhor que nos trará a esse êxito, ou os argentinos. Então, a gente encara com igualdade mesmo, porque essa seleção argentina merece todo o nosso respeito. Pergunta do Leonardo Baran, PUC TV Goiás. Tite, você vai usar alguns exemplos do que foi utilizado na vitória sobre a Argentina na semifinal da Copa América 2019? Muito pouco. Talvez o meu silêncio ele tenha refletido que é muito pouco. Também serve, linkando a pergunta anterior, é um momento diferente, numa outra competição, já passado 2 anos, em outras circunstâncias. Existem etapas, existem processos que vão passando. Aquele ele tem a sua história. Os amistosos tiveram a sua história. E eu falei para o Juninho, particularmente, ele está aqui, eu digo assim, tu pegou no pior momento da seleção brasileira. Por quê? Porque a gente vinha de uma conquista, de uma retomada, e aí num processo de amistosos, onde a mobilização ela já não é a mesma, onde há uma série de dificuldades, inclusive em termos de logística, de encontrar adversários que pudessem nos conduzir numa situação melhor, e nós falamos a esse respeito. Então, cada etapa tem as suas características. Agora é um outro momento que tem que ter as suas características próprias também. A última pergunta do Javier Aparício, Rádio 10, Salta, Argentina. Como acredita que deve marcar Messi? Zona ou marcação individual? Como é que ele chama?
Javier. Metade cada um para nós terminarmos a conta. Eu sei, mas não vou dizer. E a gente não, como é que se diz, neutraliza. A gente diminui ações do adversário. Neutralizar ninguém neutraliza ninguém. Temos 2 grandes expoentes em ação, né? E acho que a mesma preocupação que nós temos com o Messi, eles devem ter com o Neymar também. Então, acho que é uma troca aí, mais um ingrediente aí para um grande espetáculo.